Olá, como vai você? Cada vez melhor? Amor Exigente nos ajuda com seus princípios básicos, princípios éticos, que norteiam a nossa vida, em busca de qualidade de vida. As famílias que nos procuram sempre têm algo a melhorar. O importante é que são reuniões gratuitas, semanais, trabalhamos os princípios. E hoje nós vamos falar sobre um desses princípios, que é pais e filhos não são iguais. Está comigo a minha convidada Fátima Zubioli, que ela é da Regional de Maringá. Fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. Trabalhamos o amor exigente. Fátima, como vai você? Cada vez melhor, Deise. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Fátima, mais uma vez agradeço de coração você estar aqui no programa do Amor Exigente para a gente estar falando sobre mais um princípio que ajuda muito a gente, né? Que é o quarto princípio, pais e filhos não são iguais. Fátima, lembrando aquela questão que o Amor Exigente trabalha num tripé, né? Explica mais ou menos, princípios básicos, éticos e espiritualidade, é isso? Dentro dos princípios básicos, como que funciona? O Amor Exigente, a metodologia é trabalhado 12 princípios básicos, que é um por mês, e 12 princípios éticos, né, para as pessoas resgatarem a cidadania, né, e o respeito a si, ao outro e à natureza. E a espiritualidade, então, é um tripé. Se faltar espiritualidade, fatalmente não vai dar certo, né? É preciso trabalhar muito a espiritualidade, ir em busca, né? Os princípios éticos, os princípios básicos, todos eles é um norte, é uma linha, é uma filosofia de vida que vem ajudar a gente cada vez mais, né? E ajuda muito, né? Fazem 15 anos que eu estou no Amor Exigente, é incrível porque a gente sempre está numa fase diferente da vida, né? Então, meus filhos eram pequenininhos, depois cresceram, agora só está eu e meu marido em casa. Então, é importante isso, é interessante isso, como ele apoia, né? Então, não é só um grupo de apoio de teoria. Se fosse teoria, não ia funcionar. É de reflexão e ação. Certo. Os pais e filhos não são iguais. Dê alguns exemplos, assim, da prática deste princípio, Fátima. Algumas diferenças, né, Deise? Diferença? Seria, no caso, né, que a diversidade dos papéis, todos sim, exercemos. A diversidade é grande. O pai e a mãe, né, eu vou colocar como o pai e a mãe. O pai, ele é guia, orientador, legislador, ele mostra caminho, ele é uma pessoa experiente. O jovem, a criança é inexperiente, ele é uma pessoa madura. As crianças, os jovens são imaturos, né? Então a função do pai e da mãe como se diz, é bem grande, é gritante, né? Um tem 20 anos no mínimo mais velho do que o outro, então já passou por várias experiências, várias situações, e o importante é isso, é o papel do pai, ele saber bem definido o que compete a ele, né? Se ele é legislador, as leis dentro de casa é ele que vai colocar, eles vão colocar. Existe, Fátima, a possibilidade, por exemplo, da mãe exercer os dois papéis? Papel de pai e mãe? Quando, na ausência do pai, você quer dizer? Isso funciona? No caso, segundo o Amor Exigente, o que ele diz? Quando pai e mãe, né? A mãe faz o papel do pai, na ausência do pai, né? Vamos dizer assim, quando falta esse pai na família. Esse princípio, ele é valorizador e também deixa a gente mais tranquilo, né, Deise? Nós, como mãe, eu devo cumprir o meu papel de mãe, não de pai. É importantíssimo numa família, no núcleo familiar, ter uma figura paterna. Se o pai faleceu, que seja um tio, um avô, né, um padrinho, né? Ou mesmo um padrasto, né, futuramente. É importante essa figura masculina, né? Isso faz parte do ambiente familiar, isso dá estrutura para as crianças, né? Isso é o básico.
nenhum ser humano consegue, né, Fátima? Não, ser não adianta. pai e mãe não, ao mesmo tempo. Não tem né? como, não tem como, né, Deise? E quantas de nós trabalhamos dobrado para ser pai e mãe? Quantos? Principalmente as mulheres, né? Existem muitos homens irresponsáveis, abandonam seus lares ou se entrega nas bebidas e álcool, e a mãe sobrecarrega. Não tem como. E todos nós fomos filhos um dia, né? Mesmo agora nos tornamos pais, mas já fomos filhos. Então temos experiência de como ser pai e mãe, né? O grande problema é que se a gente copiasse aquele modelo do nosso pai e da nossa mãe, ia dar tudo certo, mas nós não copiamos, nós se modernizamos. Né? Então, a nossa geração, Deise, a gente pensava assim, eu não vou ser aquele pai, aquela mãe que era tão exigente, tão autoritário, né? Era autoritário mesmo. A gente quis, tipo assim, não, eu vou ser amiga da filha, você mais light, e é onde muitos de nós ficamos um pouco perdidos. Houve uma certa inversão aí de papéis, né? Que não deu certo, né? Essa de ser amigo, o filho acabou sendo amigo demais, né? E não se tornando filho. O incrível nessa coisa de amizade, se os pais são amigos dos filhos, os pais são, mas os filhos contam tudo para os pais? Lógico que não. Só vai contar o que lhe interessa. É verdade. Né? Este princípio ajuda a identificar, né, sobre direitos e deveres de ambos. Né? Poderia citar quais são os deveres assim dos pais? Os deveres, a gente sempre lembra primeiro os deveres, né, Deise? Que o maior dever é a responsabilidade dele. Envolve primeiro o aspecto físico, né, dessa criança. Então é responsabilidade desses pais cuidarem da parte física, que é alimentação, vacinas, permitir que a criança durma bem, o ambiente, todo esse ambiente de higiene dentro de casa, né, as roupinhas lavadas, quer dizer, proporcionar o melhor possível para que ele se desenvolva fisicamente, né? É um papel nosso, para ele desenvolver fisicamente. Né? Então, você veja, às vezes, o pai e a mãe pequenininho e daí o filho lá de 1,90 m. Quer dizer, a parte física, o pai e a mãe cuidou muito bem. Mas não é só a parte física. Você falando, lembrei, um corpo saudável, né? Corpo saudável. Coisa que, né, Fátima, não se vê mais. Existe até campanhas, né, de amamentação, né? Porque o leite materno é o primeiro alimento básico, né, para o ser humano. E o que as mães estão fazendo? Deixando de amamentar, não é? E é incrível, né? Eu amamentei meu filho até 8 meses, né? A minha filha não, porque eu não tinha leite suficiente. Mas é incrível, é um ato de amor, né? A amamentação é um ato de amor e a criança, até 5 meses, nem água ele queria. Além de todas as vantagens para o aspecto físico, né? Não ficava doente nem nada, ainda economiza. Pois é. Então, mas é que esse mundo moderno é que faz, o tempo todo, né? Mostrando novidades, papinha e coisinha, e tudo para... E se a pessoa não ter uma linha de pensamento, ela vai entrar, né? É muita oferta. Né? E inclui alimentação saudável. Eu já vi mãe colocar Coca-Cola para uma criança de 6 meses de idade. Né? Então, tudo isso é conhecimento. Né? Como é importante você resgatar as coisas que dão certo. Então, esse aspecto físico do filho, da filha, é preciso olhar com muito cuidado. Né? Tem criança aí com 10 anos completamente obesa. E ou não é responsabilidade dessa mãe ou desse pai? Continuando nessa linha, então, né, de o bem-estar, O né, bem-estar. como um dever que o pai deve propiciar à família, o pai e a mãe, né? Na questão do emocional. Outra coisa, emocional. Emocional é um ambiente favorável para ele se crescer, desenvolver, na hora dele estudar, ter um horário, um lugarzinho para ele estudar. Né? Então, essa parte emocional. Vocês imaginam um pai que chega em casa alcoolizado, quebrando tudo, brigando e batendo em todo mundo? Está proporcionando um ambiente saudável emocional? Não. Eu conheço famílias que o pai era alcoólatra, todos os filhos, pode ser, ter profissões aí, lógico, eles são gente assim, batalhadora, eles
Tem profissões ótimas, mas a gente percebe que faltou aquele aspecto emocional, aquele equilíbrio emocional. Saúde mental. Saúde, né? mental, Dos exatamente. filhos, né? Então, não é só aspecto físico, não. Muita gente enxerga só se está bonitão, se está lindão, se está com roupa de marca. É várias coisas. E o emocional, ao meu ver, é tão importante quanto o físico. E também tem aquela questão do social, né, Do Fátima? social. Por exemplo, você não pode criar um filho fechado dentro de casa. Né? É importante ele ter amizade com a vizinhança, com os coleguinhas, ou num clube, algum lugar que ele participe, porque ele ter contato com os diferentes, né? E respeitar. Né? Então, esse negócio de fechar a criança, às vezes a criança, o adolescente, ele é muito tímido. Nós precisamos proporcionar esse contato com outras pessoas. Isso faz parte, porque é assim que ele vai respeitar os diferentes e as diferenças que existirem entre essas crianças. E ainda, em se tratando do dever do pai de propiciar o bem-estar ao filho, a questão do espiritual, né? Para a gente finalizar, esses aspectos todos, né, da área do ser humano. A parte espiritual, como que poderia estar dando bem-estar ao filho? Nós não podemos esperar que o filho cresça para escolher. Já foi provado que se ele esperar crescer para escolher, ele não vai ser um ser humano acabado. Né? Sem espiritualidade, nós não somos bicho. Então, que o pai e a mãe ensine, né? Ensine sobre Deus, sobre o Criador e as criaturas, respeitar as criaturas. Né? Então, é importantíssimo essa faixa de idade de criancinha, né? Na Igreja Católica tem o catecismo, outras religiões também, ensinar a descobrir, a conhecer as coisas de Deus. Também tem a questão, né, Fátima, da educacional, né? Que não é porque a gente ensina muitas coisas em casa, mas tem que estimular e desenvolver aptidões, né, no ser humano, né, no filho. Então, eu lembro bem que o meu filho sempre falava assim para mim: mãe, eu odeio estudar. A vida inteira ele falava que odeia estudar. E é uma obrigação nossa, uma responsabilidade nossa de fazer com que eles peguem gosto, aprenda e batalhem. Né? Porque é nós que estamos lá dia a dia. Né? Não importa se detesta estudar, não importa. A função nossa fazer com que eles gostem. Que eles desenvolvam suas potencialidades. E é incrível que os jovens chegam a uma idade, eles querem violão, teclado, não sei o quê. Também é importante, é esporte, não é só escola, né? Para ir em busca de uma profissão. É também música, o adolescente é assim, que de repente ele vai lá, toca 15 dias o violão, não quer mais. Mas faz parte. Faz parte porque ele foi lá, ele descobriu que não é aquilo. Né? Mas de repente ele se encaixa em outro instrumento e assim vai. O jovem vive desafiando, né, Fátima? Ele tem que descobrir o mundo, né, Deise? Faz parte ele descobrir o mundo. Isso que é o bacana, né, do jovem. Nossa, quanta responsabilidade, quantos deveres temos nós pais, né? Nós, para não ficar só nisso, agora nós vamos dar uma paradinha, depois nós vamos voltar então falando sobre os direitos, né? Quais os direitos? Nós falamos os deveres dos pais, depois nós vamos falar sobre os direitos dos pais. Fiquem conosco, não saia daí, nós voltaremos num instante. O amor é exigente, o amor é exigente. Estamos aqui refletindo sobre o quarto princípio do amor exigente, que diz assim: pais e filhos não são iguais, professores e alunos também não são iguais, funcionários e patrões não são iguais. Então, a diferença existe e é importante essa hierarquia. Então, nós já falamos sobre os deveres dos pais. Agora, então, né, Fátima? Estou aqui com a Fátima Zubioli. Fátima, quais são os direitos, então, dos pais? Até que enfim, né, Deise? Pois é. Porque a gente sempre fala muito dos deveres, das obrigações. Mas nós temos direitos, e é isso que é importante saber. Nós temos direitos de morar numa casa limpa, de estar em silêncio. Se não gosta do som alto, vai lá e abaixa. Afinal, a casa é nossa. Né? Nós temos o direito de ser tratado com consideração.
né, com respeito, jamais falar com voz alta com a gente, né, jamais xingar, brigar. Nós que somos a autoridade dentro de casa. Então nós temos muito direito. Direito também de mudar o nosso comportamento, mesmo que o filho não goste, né? Então muitos pais vão no amor exigente, melhoram a sua autoestima, daí aos poucos está resgatando esse papel de pai, e quando percebe, os filhos começam a não gostar. Lógico, está mudando, mas ele está, como se diz, na cabeça dele, tá sobrando para ele. Então é importante também essa questão aí. Os pais podem mudar seu comportamento, ser de repente mais exigente, quando não era exigente em nada, coloca regras da casa. Então naquele momento os filhos não vai gostar, mas lá na frente vai ser bom para os dois lados, para definir bem esse papel, né? De quem é que coloca as regras da casa, quem é que cuida da casa, porque nós temos muitos deveres, né? E os direitos nossos é isso. Dormir também, né? Então, tem gente que passa a noite inteirinha, o filho vem de madrugada, passa a noite inteirinha esperando pelo filho, né? E é um direito nosso dormir a noite inteira. E não ser surpreendido, né, Fátima, pelo telefone que toca, que o filho bateu o carro, ou que a polícia pegou embriagado, ou que chegou bêbado, tudo isso. Então, porque a maioria dos pais acham que criar os filhos, principalmente quando eles são adultos, é ser o salvador da pátria. E não é. Eu conheço pais que o filho aprontou, foi preso, né? Ele deu uma bronca, um esculacho, falou: tá me acordando por quê? Deixa aí, eu tenho o direito de dormir. Eu tenho o direito, amanhã deixa ele enfrentar aí um pouco para ver que bonito que é fazer coisa errada. Né? Então, é esse papel, a gente tem que resgatar esse papel, essa dignidade, deixar bem claro. Ele pode pintar e bordar e nós que temos que correr atrás. Né? Então, é isso aí que é importante deixar claro. Né? Minhas responsabilidades, meus direitos, meus deveres, mas também o filho tem os deveres dele, os direitos e as consequências, né? E vem aquela interrogação, né? Será que ele está cumprindo o papel dele, a missão de filho, o papel como filho? Né? Porque quais são os deveres dos filhos? Os deveres dos filhos é muito simples, mas a gente percebe que praticamente não está acontecendo, né, Deise? O dever dele é a obediência aos pais, ao pai e à mãe. Obediência. E o que é obediência? Né? O pai falou, a mãe falou, está falado, não tem que ficar retrucando, questionando. Né? Então a gente percebe como que está essa inversão de valores. Quando o pai ou a mamãe falam uma coisa, eles ficam questionando, sabe? Na minha casa não era assim, o pai falou, está falado. É ordem, é regra. Ninguém ousava em questionar. Às vezes eu perguntava, mas por que não? Porque não é não e pronto. Nem gerava discussão. Não, né? Tem certas situações que não adianta ficar explicando, né, Deise? E aí entra também, né, Fátima, qual é o papel dos pais? O pai, então, ele é mantenedor, as diferenças são bem... Então, para frisar bem essa questão das diferenças, você disse, o pai é mantenedor, educador, legislador, né? Enquanto que o filho está no processo, né? Se o pai é o mantenedor, o filho é o quê? É o mantido. Mantido. E por aí vai. Se o pai é o educador... O educando é o filho. O pai é orientador, o orientado é o filho. Isso daí a gente vê assim minuciosamente dentro das reuniões de grupo, não é, Fátima? Que aqui para entrar tudo na nossa cabeça aqui e para passar para as pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo, parece um monte de coisa. Por isso que o amor exigente é sábio. Ele é dividido em 4 semanas, né, o princípio, né? E trabalhado nos grupos através das metas pessoais, é isso? O que é que eu posso fazer para melhorar como mãe? Você falou, é bem interessante. A filosofia de vida do amor exigente, com a sua metodologia, ela é uma escolinha,
né? Eu acredito que ela é uma escolinha porque ela faz muita gente melhorar e entender. Primeiro é entender, né? Conhecer e entender. Por exemplo, esse mês, pais e filhos não são iguais. Então, esse mês, essa primeira semana, eu vou trabalhar, a primeira semana foi trabalhada, eu estou sendo mãe. Quais são meus direitos, quais são meus deveres? Então, o foco é eu. Na segunda semana, eu olho para o meu esposo e vejo, será que ele está sendo pai? Será que eu estou dando espaço para ele ser o pai? Né? Existem mulheres muito ativas, não é porque é raro por querer, é porque realmente elas querem fazer. Né? Às vezes o marido é acomodado. Então, eu estou deixando o meu marido ser o homem da casa. Eu ouço quando ele fala, eu respeito a opinião dele, porque pai e filho é uma missão que deve ser junto, é uma união. Não pode jamais o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Isso não é educação, isso é deseducação. Então, essa importância. Aí, na terceira semana, tem outra coisa muito importante. Quantas vezes a gente acabou sendo mãe de alguém que não é da nossa família? Né? Eu mesma já acabei sendo mãe dos amigos dos meus filhos, né, da minha filha. Então, é esse papel nosso. Nós somos mãe 24 horas também. Né? Você vê que uma menininha está perdida, mesmo no grupo, a gente é coordenador, está perdida com um monte de informação, um monte de coisa. Quer dizer, é aquela coisa de ser mãe, de proteger, de aconselhar, de mostrar caminho, né? Isso é. E a terceira semana quarta, né? É a ética. Né? Então, é muito educativo desde. É isso que eu gosto tanto da proposta do Amor Exigente, porque ele não como se diz, não é uma coisa cansativa. Ele é educativo. Ele vai além da partilha. E é importante a gente lembrar que o Amor Exigente, ele tanto serve na prevenção de problemas, como também na recuperação, né? Na recuperação de cada pessoa que ali vai no grupo, né? Fala um pouquinho sobre isso, Fátima. Nós trabalhamos a prevenção, né? Prevenção de problemas, todo tipo de problema, com a gente e com os filhos. E na recuperação das pessoas. Essa recuperação, muitos de vocês estão perguntando se é com problemas de droga e álcool. Nós só conseguimos trabalhar a recuperação de quem vai até o grupo. Independentemente de ter problema de droga ou não. Existem pessoas que estão de tanto sofrimento, de tão perdido que estão, eles não, como se diz, é interessante resgatar eles próprios. É um resgate deles, independentemente de estar fazendo uso de produtos, né, ilícitos ou não. Então, é isso que eu gosto muito do Amor Exigente, né? Ele trabalha a prevenção e a recuperação. E olha, eu acredito muito na recuperação das pessoas, mas quando elas querem. Né? Existem milagres dentro do Amor Exigente. De pessoas que era tímida, envergonhada, não sabia fazer, né? Não sabia nem abrir a boca, não sabia nem conversar com o marido. Né? Ou o marido também não sabia. E a gente descobre que eles vão pegando gosto pela vida. Né? Muito bem. Ok, Fátima. Nosso tempo aqui está vencendo e foi muito boa a nossa conversa. Eu acho que a gente pôde ajudar muitas pessoas. E você também pode conhecer um grupo do Amor Exigente. As reuniões são gratuitas, né? Ligue para a MAEX, que é a Associação do Movimento Amor Exigente. Lá você tem toda e qualquer informação sobre os grupos do Amor Exigente. Agradeço, Fátima, a sua vinda aqui. Foi muito valiosa. E um bom trabalho para você como regional, que a gente sabe que não é fácil esse trabalho, né? Mas, como nós falamos aqui, é um trabalho de formiguinha e a gente não desiste, né? O Amor Exigente está aí para ajudar. Seja você também um participante do nosso grupo. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço, Deise. E estive aqui conversando com a Fátima Zubioli, ela é regional do Amor Exigente de Maringá. Nós falamos sobre o 4º princípio básico do Amor Exigente, que os pais e filhos não são iguais. Conto com você sempre
para assistir o programa do Amor Exigente. Agradeço aos nossos contribuintes da AMAEC, seja você também um sócio contribuinte nesta obra. E obrigada por estar aí nos assistindo. Contem conosco, nós contamos com você também. O amor é exigente.